Vamos abrir a palavra no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 17. Vamos lá para a casa de Lucas. Vamos para a casa que fica lá na rua 17, Lucas 17, a partir do verso 3. Vamos visitá-lo. 3 até o 10. Lucas 17, 3 a 10. Como é que está o teu coração hoje? Paz. Deus quer continuar falando ao seu coração nessa manhã, tá ok? Vamos ouvi-lo. Lucas 17, 3, todos abriram? Vamos ler. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Aumenta-nos a fé. Respondeu-lhe o Senhor, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga, prepara a minha ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás. Porventura, terá de agradecer ao servo por ter este feito que ele havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Vamos orar mais uma vez? Vocês oraram por mim, eu quero orar por vocês. Senhor, que a tua palavra possa encontrar guarida, descanso no coração de cada irmão. Que a tua palavra venha também borbulhar no coração e na mente de cada irmão, do qual estou incluído. Que a tua palavra, que foi dita pelo Senhor Jesus, há milhares de anos atrás, possa criar vida sobre nós e que possamos praticá-la ao sairmos daqui. Espírito Santo, que o Senhor encontre em mim um vaso vazio, um canal para o fluir do Senhor para cada coração aqui presente. Senhor, nós queremos ter mais maturidade, queremos, Senhor, que o Senhor transforme essa palavra em carne em nosso coração para que pratiquemos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vença o cansaço, vença o sono, vença toda e qualquer distração e você vai receber teu pão. Esse é um texto que há alguns meses, dias atrás, Deus falou ao meu coração, ainda no hospital, com minha mãe. E eu coloquei isso num papel, e fiquei ali um pouquinho, deixei algumas partes e completei essa semana e ainda fala comigo e tem falado. E o título, para quem gosta de colocar, é O Poder do Perdão. Há poder no perdão, que a gente não imagina, a gente não percebe. Quando nós abrimos a nossa boca para perdoar alguém, ou receber o perdão de alguém, a gente não tem ideia do poder que há nessa palavra. O poder do perdão sobre nós modifica o nosso interior, nos faz ver melhor o reino, nos faz ser coparticipante daquilo que o Senhor nos mandou fazer, perdão. E aí, nesse texto daqui, eu estava dizendo para os irmãos que eu tinha dado uma ministrada também, acho que foi num grupo caseiro, não sei se foi com os meus irmãos Anderson e o Eliane, mas eu estava falando que é um texto assim bem interessante de se ver, porque a gente vê vários assuntos aí, mas um só está relacionado. O Senhor queria falar sobre perdão, mas ele fala de fé, ele fala de serviço. Ele fala o serviço de um servo e ele fala de fé para os apóstolos. E isso tudo está inserido no perdão do qual ele começa nesses 2 primeiros versículos. Então a gente vai ver alguns aspectos que o perdão coloca em nosso coração e do qual a gente precisa praticar. Alguns aspectos no perdão que a gente precisa ter e que a gente precisa fazer. Porque fazendo a prática do perdão, nós seremos melhores a cada dia. E eu queria começar sobre essa origem do perdão. Onde que está o perdão? Né? De onde vem o perdão? Como é que foi que esse perdão? Vem de Deus, a gente pode falar, né? Mas na palavra lá a gente vai encontrar isso também, para
fortalecer esse entendimento nosso. Salmo 62, vamos viajar um pouquinho na palavra, depois a gente volta para o texto. Deixa aberto em Lucas e vamos agora em Salmo 62, versículos 11 e versículos 12. Eu estou falando sobre a origem desse perdão. Salmos 62, 11 e 12. Fala bem assim a palavra. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. De Deus pertence a graça, pertence o poder. Salmo 130, verso 4. Salmo 130, verso 4. Do Senhor pertence a graça. Salmo 130, verso 4. Diz assim a palavra. Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Então, o perdão está em Deus. A Deus pertence o poder, a Deus pertence a graça, a Deus pertence o perdão. Daniel 9, 9. Livro de Daniel. Daniel também nos ensina um pouco sobre isso. Olha o que ele diz no capítulo 9, no verso 9. Ao Senhor nosso Deus, é uma oração dele pelo povo, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele. Então, Daniel intercede a favor de Deus, a favor do povo, para Deus. E diz que em Deus pertence a misericórdia e o perdão. Então está a graça, está a graça, está o poder, está a misericórdia, está o perdão. Tudo pertence a Ele. Amém. Tudo está com Ele. E louvado seja Ele por isso. Salmo 77. Vamos voltar para o Salmo 70, agora para o Salmo, agora para o 77. Versículo 9. Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá Ele reprimido? Ou terá Ele reprimido as suas misericórdias? A resposta para isso é não. Não tem feito isso. Ele não tem feito isso. Perdão, é 79. 79, 9. Assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso. Salmo 79, 9. Assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa os pecados por amor do teu nome. Essa é a motivação de Deus. Deus, a motivação dele é o amor do nome dele. É para que o nome dele seja refletido, promulgado, colocado sobre outras pessoas. Então ele nos perdoa por amor ao nome dele. Aleluia. Amém. Deus, a ele pertence o poder, pertence a misericórdia, pertence a graça, pertence o perdão. Amém. E por isso ele nos perdoou. Ele nos perdoou. Então ele foi o primeiro a nos perdoar e nos ensinou a perdoar. Amém. Por isso que nós perdoamos. Você já viu aquela palavra quando alguém diz... Com certeza alguém já falou para você. Só Deus perdoa. Eu não. Só Deus para perdoar. Né? Já ouviu essa questão toda? É errado isso. Né? A Deus pertence o perdão, mas Ele nos ensinou para que a gente perdoe também. Tem um ciclo nisso. Vamos lá ver na oração dominical? Vamos dar um pulo lá em Mateus, capítulo 6, e você vai ver como Deus nos ensinou a perdoar. Essa é uma palavra que você já sabe. Essa é uma palavra que está sendo dita novamente. Mas é uma palavra que é renovada a cada manhã, porque as misericórdias dele se renovam. Então você vai sair renovado com essa palavra que você já escutou, mas que para você o Espírito Santo está remodelando, fortalecendo, restaurando no seu coração. Mateus capítulo 6, versículo 12, a oração dominical. Vamos do início, versículo 9. 12, Mateus 6, 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Observe
que o Senhor encaixa o perdão entre a tentação e entre o pão. Ele diz para que o pão que Ele nos dá, o alimento que assiste a nós, depois Ele coloca o perdão e fala sobre a tentação. Irmãos, a tentação pode virar pecado se eu não estiver protegido pelo perdão do Senhor. Por isso, Ele coloca esse perdão, que para mim, eu poderia dizer que o perdão é uma armadura de Deus. Sabe aonde que está? Lá na espada do Espírito, que foi falado aqui. Né? Uma das armaduras é a espada do Espírito, é a palavra de Deus. E a palavra e o perdão, ele é proclamado. Quando você diz, eu te perdoo, meu irmão, você está proclamando a palavra. E é um escudo, e é uma defesa, e é uma parte da armadura em que você tem. Então, a necessidade do perdão. E não vou dizer que é fácil, mas hoje a gente vai quebrar esses estigmas de que eu não consigo, que não dá para fazer, que é muito mais forte que eu. Tem que estar sempre na nossa boca, na ponta da nossa língua, quando a gente precisar fazê-lo, porque é cura para a nossa alma, cura para a nossa alma. Muitos adormecem no Senhor e nunca na sua vida tiveram a oportunidade de perdoar aquele que foi o algoz, foi o inimigo na sua vida, aquele perseguidor. E essa pessoa não conseguiu viver aqui na terra tudo aquilo que Deus tinha reservado para ele ou para ela, porque não perdoou. E isso não pode acontecer conosco. Nós precisamos estar atentos a esse processo, porque sempre vai haver, irmãos, é um renovo, é uma renovação de Deus. Deus vai trazer pessoas ou situações na vida da gente, para que a gente perdoe, para que a gente possa ultrapassar, para que possa avançar, para que a gente possa caminhar, porque sem o perdão é igual a um freio de mão acionado num carro. Você vai caminhar devagar, ou até mesmo parar. E o Senhor quer mudar isso em nossas vidas. Perdão do Senhor. Então veja que é um ciclo. Aqui, o Senhor perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado. Esse assim como aqui é uma locução conjuntiva no português. Então, quer dizer uma comparação que ele está falando. Assim como eu te perdoo, você perdoa também. Então, esse ciclo não pode barrar, não pode faltar. Quando eu perdoo alguém, eu tenho recebido de Deus o perdão, e aí eu perdoo aquela pessoa, o perdão passa por mim, me cura, e eu curo aquela outra pessoa também. Então, há um ciclo nesse processo que eu não posso parar, que eu não posso barrar, que eu não posso ter o direito de impedir a ação de Deus para a vida do meu irmão. Não posso fazer isso. Esse é um ciclo. Quando pedimos para Deus vir o reino dele, o perdão está aí no reino. Então, observe que nessa oração ele fala sobre esse reino, no versículo 10, e para fazer a vontade dele. Então, é vontade dele que a gente perdoe e faz parte do reino, como a gente tem aprendido. O perdão faz parte do reino. Amém? Vamos adiante. Vamos observar aqui aonde que vê o primeiro perdão. Vamos lá para Gênesis, capítulo 2. Capítulo 2 de Gênesis. Primeiro perdão. Não foi feito em palavras, foi feito através de um gesto. Gênesis capítulo 2, verso 15 a 17. Deus deu uma ordem para Adão e disse: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para ele cultivar e guardar. A palavra cultivar vem da sua essência hebraica, abate, que quer dizer cultuar, prestar culto a Deus. E guardar, chamar, que é como se fosse ser um guardião. Então, observe que ele fala para cultivar e guardar, para você cultuar e para você ser guardião. Então, a primeira ordem que Adão dá que Deus dá para Adão está relacionado a cultivar um terreno, mas que hoje a gente pode transformar isso através da vida de um irmão. É através daquilo que você dá para o irmão que você cultiva algo no coração dele. A gente cantou isso daqui.
que nós somos agora a lavoura de Deus, a colheita, somos a colheita de Deus. Então, quando você abençoa um irmão, você está lançando a semente abençoada ali, você está cultivando no coração daquele irmão, você está guardando aquele irmão, você está fazendo o que Deus disse para Adão fazer. Porque agora somos o mesmo corpo. E aí ele diz mais, e lhe deu essa ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Irmãos, Adão podia comer da árvore da vida? Seguindo esse versículo 17? Sim. Da árvore, ele deu essa ordem, de toda árvore do jardim comerás, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Já pensou nisso? Porque Adão não tivesse comido lá a árvore da vida, finalizava, ele teria vida eterna, sabe? E faria mais fácil para a gente também, e aí teria filhos, e aí não precisava essa passagem do pecado, mas o inimigo sabia que tinha uma que ele não podia comer, e ele tentou a Eva nesse sentido. Mas observe o que vai acontecer em Apocalipse 22, só para a gente relembrar do que está nos esperando. Apocalipse 22, 14. Se alegre nesse versículo, viu? 22, 14. É o último versículo, o último capítulo lá. Diz bem assim: bem-aventurados, mais que felizes, aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Então você vai experimentar da árvore da vida, eu, você, nós. Aquilo que foi dito para Adão, que ele poderia comer e ele não comeu, agora nós iremos participar da árvore da vida quando estivermos lá. Porque nós fomos lavados pelo sangue, as nossas vestiduras foram lavadas pelo sangue do Senhor. E nós entramos pela porta, que é Jesus. Então vamos experimentar essa árvore, fruto da árvore da vida, que ele não conseguiu, que ele não experimentou lá. Então, o que aconteceu? O primeiro perdão houve nessa queda, na queda da aliança adâmica, né? O perdão do Senhor sobre Abraão acontece com o sacrifício de um animal, que a gente está a ver aqui em Gênesis 3, versículo 21. Gênesis 3, 21 diz: fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão, sua mulher, e os vestiu. Então, quando ele foi encontrado em pecado, depois disso, Deus ele sacrifica um animal, para que pudesse tirar a pele desse animal e dar para Adão e Eva se vestirem. Então, por causa do pecado, certo, de Adão, do pecado de Eva, Deus teve que sacrificar o primeiro animal. E isso já estava pré-anunciando a morte do Cordeiro, que era Jesus. Amém? Estava pré-anunciando aqui já que através desse pecado deles houve um sacrifício. E esse sacrifício foi estendido para o povo de Israel através dos holocaustos, né? Teve aqueles animais que foram sacrificados até chegar em Jesus.